3 minutos até o helicóptero pousar e eu perder tudo o que construí. É o que penso enquanto olho para a multidão reunida no pátio da Matrix Tecnologia em Recife. Meu coração dispara. Minhas mãos suam tanto que já borrei 3 vezes a caneta importada na minha agenda de couro italiano. 15 anos nesta empresa. 15 anos. Desde estagiário ansioso com gravata torta até gerente geral com suíte executiva no 15º andar. E tudo prestes a desmoronar por causa de um maldito Palio 2001 estacionado no lugar errado e pela minha boca grande que não conseguiu ficar fechada. O barulho das hélices se aproxima, um lembrete cruel do inevitável. Respire, Rodrigo, murmuro para mim mesmo, ajustando a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Meu reflexo no vidro do prédio mostra um homem de 38 anos encarando o abismo. Cabelos grisalhos nas têmporas que surgiram durante noites viradas finalizando projetos. Olheiras que nem o melhor dermatologista do Recife conseguiu eliminar. Sacrifiquei um casamento, perdi aniversários da minha filha, ignorei diagnósticos médicos. Tudo pela Matrix, tudo por este momento que deveria ser meu triunfo. Amanhã seria o anúncio da sucessão presidencial. Meu nome estava praticamente gravado na porta. A ironia é quase palpável. 24 horas atrás, eu era o candidato natural para assumir o comando, herdeiro aparente do império construído por Eduardo Maia. Agora? Agora estou contando os segundos até o helicóptero pousar trazendo a verdadeira herdeira, e minha potencial carrasca. Vocês já sentiram aquele momento exato em que percebem que cometeram um erro irreparável? Aquele instante cristalino quando entendem que uma única frase, um único gesto, mudou completamente o curso da sua vida. Bem, seja bem-vindo à minha quinta-feira, o dia em que descobri que a funcionária nova que humilhei no estacionamento era, na verdade, Fernanda Maia, filha do dono, futura CEO, e, aparentemente, minha nova chefe. Se é que ainda terei um emprego nos próximos 3 minutos. Tudo começou exatamente 27 horas atrás. Não que eu esteja obcecado contando cada minuto desde minha sentença de morte profissional ou algo assim. A Matrix esperava uma comitiva de investidores japoneses, aqueles que usam ternos impecáveis e têm poder de decisão sobre milhões de dólares de investimento. Eu estava mais tenso que corda de violão. Havia passado a semana inteira organizando apresentações, treinando a equipe, praticamente dormindo no escritório. Quando cheguei ao estacionamento VIP naquela quinta-feira ensolarada, meu nível de estresse já estava nas alturas, minha pressão provavelmente também. Foi quando vi aquilo. Um Palio verde 2001, com para-choque amassado e adesivo desbotado do Flamengo, ocupando 2 vagas no estacionamento reservado para os visitantes importantes. 2 vagas. Como se fosse uma Ferrari, como se tivesse algum direito. Senti meu rosto esquentar instantaneamente. Aquele calor que sobe pelo pescoço e explode nas bochechas, que minha ex-esposa costumava chamar de modo vulcão Rodrigo ativado. Quem tinha a audácia, a falta de noção, de estacionar aquele insulto automobilístico justamente hoje? Olhei em volta procurando o segurança que deveria impedir esse tipo de coisa, mas claro, quando precisamos deles, nunca estão por perto. Foi então que a vi saindo do prédio. Uma jovem de seus 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, roupas básicas demais para os padrões da Matrix, caminhando diretamente para o Palio. Algo nela me irritou instantaneamente. Talvez a tranquilidade de quem não carrega o peso de uma empresa nas costas, talvez o ar de simplicidade que parecia um tapa na cara do que eu considerava sucesso. Com licença! Chamei, minha voz saindo mais alta do que pretendia, ecoando pelo concreto do estacionamento. Ela virou, chaves na mão, uma expressão neutra no rosto. Esse carro é seu? Perguntei, já sabendo a resposta, já preparando meu discurso. Como eu poderia imaginar que aquela pergunta simples seria o início do fim? Como poderia saber que, naquele momento banal num estacionamento corporativo, eu estava cavando minha própria cova profissional com uma pá dourada de arrogância? Você estacionou essa lata velha na área VIP, continuei, quando ela confirmou ser a dona do Palio. Como uma funcionária tem a audácia de estacionar este lixo aqui? Havíamos sido avisados sobre a visita de investidores importantes. Minha voz crescia a cada palavra, atraindo olhares curiosos.
Alguns seguranças e outros funcionários começaram a se aproximar, criando a plateia perfeita para minha humilhação. Seu lixo está manchando nossa imagem. Essa foi a pérola final, a frase que selaria meu destino. A garota apenas me olhou por alguns segundos que pareceram eternos, pegou suas chaves e, sem dizer uma palavra, entrou no carro e o reestacionou corretamente. Voltou a passar por mim, ainda em silêncio, e disse apenas: "Peço desculpas pelo transtorno, senhor." Almeida. Rodrigo Almeida, gerente-geral. Respondi, inflando o peito como um pavão ridículo. Ela assentiu. "Nos vemos em breve, senhor Almeida." O resto do dia transcorreu normalmente, ou assim pensei. Reuniões, ligações, as típicas emergências corporativas de última hora. Foi somente às 22 horas, quando finalmente me preparava para ir para casa, que recebi a notificação no celular corporativo. Reunião extraordinária. Amanhã, 10 horas. Presença de todos obrigatória. Anúncio transformador sobre nova liderança. Fiquei olhando para a tela, confuso. A sucessão presidencial seria anunciada apenas na semana seguinte, segundo o cronograma que eu mesmo havia ajudado a estabelecer. Por que a mudança repentina? Foi quando meu celular tocou, número privado. Atendi com aquela voz profissional automática. Rodrigo Almeida falando. "Rodrigo, é o Carlos do RH." Sua voz soava estranha, quase um sussurro. "Olha, não deveria estar te ligando, mas você humilhou a filha do dono hoje." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "O quê? Que filha? Do Eduardo?" balbuciei, enquanto meu cérebro tentava processar a informação. "Fernanda Maia, cara. Ela está trabalhando disfarçada há 3 meses, avaliando todos os departamentos. Amanhã ela será anunciada como a nova CEO." Silêncio. Minha mente rodava como um hamster frenético numa roda, conectando pontos. A funcionária nova que mal notei. A que pediu para participar de reuniões estratégicas e eu dispensei. A que sugestionou mudanças que ignorei. A dona do maldito Palio Verde. A mesma que humilhei publicamente no estacionamento 27 horas antes de ela se tornar minha chefe. Conseguem imaginar um timing pior? Porque eu definitivamente não consigo. Já notaram como o tempo se comporta de maneira estranha quando você está em pânico total? Aquela noite se transformou na mais longa da minha vida. Cada minuto se arrastava como se tivesse pernas de tartaruga artrítica. Fiquei andando em círculos no meu apartamento de cobertura na Boa Viagem. Aquele mesmo apartamento que comprei para impressionar clientes. Como se alguém realmente ligasse para onde eu moro. Tentei beber um uísque 12 anos para acalmar os nervos, mas o líquido descia como gasolina pela minha garganta. Minha mente, aquela traidora, começou a rebobinar cada interação com Fernanda Maia, como um filme de terror que não posso parar de assistir. "Senhor Almeida, posso participar da reunião estratégica com a equipe de desenvolvimento?" Ela havia perguntado isso 3 semanas atrás, parada timidamente na porta da minha sala. E o que eu respondi? "Olha, Fernanda, né? Essas reuniões são para pessoas que realmente entendem do negócio. Por que você não começa organizando relatórios básicos?" E depois ainda me virei para Roberto, meu assessor, e murmurei, não tão baixo quanto pensei. "RH mandando qualquer um agora, viu? Deus do céu." E aquela vez na cafeteria, quando ela sugeriu uma abordagem diferente para o problema de retenção de clientes e eu respondi: "Querida, deixa as estratégias para quem tem MBA, tá?" Com aquele meu sorriso condescendente que agora me dá vontade de socar meu próprio rosto. Às 3h47 da manhã, sim, eu estava literalmente olhando para o relógio a cada 5 minutos. Tive o que considerei uma ideia brilhante. Flores. Mulheres adoram flores, certo? Um buquê enorme com um cartão de desculpas sinceras. Comecei a digitar freneticamente no Google. Floricultura, 24 horas Recife. Maior buquê possível. Flores que dizem, por favor não destrua minha carreira. Consegui o número de uma floricultura que prometia entregas a qualquer hora por um preço especial. Leia-se. Extorsivo. Pedi as flores mais caras, ignorando completamente quando a atendente sonolenta perguntou se eu sabia que tipo de flores a destinatária gostava. Quem se importa com preferências pessoais numa emergência dessas?
Mas enquanto ditava o endereço da Matrix, uma dúvida me atingiu como um balde de água fria. E se as flores parecessem uma tentativa óbvia de suborno? E se piorassem ainda mais minha situação? Desliguei prometendo ligar de volta e voltei a andar em círculos. O relógio digital no micro-ondas parecia estar zombando de mim a cada minuto que passava. Às 6h15, após uma noite em claro, e pelo menos 17 esboços diferentes de cartas de desculpas, todas parecendo ora patéticas, ora falsas, tomei uma decisão drástica. Precisava falar com ela pessoalmente, antes da reunião. Escrevi uma carta final. Curta, sem rodeios, admitindo meu comportamento terrível e pedindo, não uma segunda chance, mas ao menos a oportunidade de me desculpar propriamente. Dobrei o papel cuidadosamente, peguei o carro e dirigi até o estacionamento da Matrix. O Palio Verde não estava lá, obviamente. Eram 6h30 da manhã, afinal. Mas deixei o envelope preso no limpador de para-brisa, torcendo para que ela o encontrasse antes que a chuva fina que começava a cair o destruísse. Uma metáfora perfeita para minha carreira, pensando bem. Mas não podia parar por aí. Lembrei que Carlos, do RH, havia mencionado que ela estava morando num apartamento simples como parte do disfarce. Liguei para ele, ignorando completamente que o sol mal havia nascido. Carlos, preciso do endereço dela. É urgente. Ele hesitou, obviamente. Ofereci ingressos para o show do Roberto Carlos que guardava para ocasiões especiais. Sim, eu sou aquele tipo de pessoa que mantém moeda de troca até com amigos. Funcionou. 20 minutos depois, estava diante de um condomínio na Zona Norte. Não exatamente um cortiço, mas anos-luz distante do padrão Matrix. O porteiro, um senhor de idade com olheiras profundas e uniforme impecavelmente passado, me olhou com aquela suspeita educada reservada para estranhos que aparecem muito cedo. Bom dia, procuro Fernanda Maia, falei, tentando soar casual, como se visitas às 7 horas da manhã fossem perfeitamente normais. A senhorita Maia? O porteiro levantou as sobrancelhas tão alto que quase sumiram sob o boné. Ela não mora mais aqui não, saiu de madrugada com todas as coisas dela. Um carro grande veio buscar. Meu estômago afundou. Sabe para onde ela foi? Perguntei, a desesperança já colorindo minha voz. O porteiro me estudou por alguns segundos, como se avaliasse se eu era uma ameaça ou apenas um idiota. Optou pela segunda opção, aparentemente. Voltou para casa dela de verdade, né? Aquela mansão dos Maia no Paiva. A moça só tava aqui fingindo ser gente comum, sabe? Experiência social ou algo assim. Ele soltou uma risadinha, claramente apreciando meu desconforto crescente. O senhor deve ser um daqueles que não sabia quem ela era de verdade, né? Se ele soubesse o quão certo estava. Se tivesse ideia do tamanho do buraco que cavei para mim mesmo. Cheguei à Matrix às 8h45, parecendo exatamente o que era. Um homem que não dormiu, não se barbeou adequadamente, e estava à beira de um colapso nervoso. Tentei parecer normal enquanto caminhava pelos corredores, mas percebi imediatamente que algo havia mudado. Pessoas que normalmente se esforçavam para me cumprimentar, agora subitamente, precisavam verificar seus celulares quando me viam. Conversas animadas silenciavam quando eu me aproximava. No elevador, Regina da contabilidade, que sempre puxava papo sobre seus gatos, de repente ficou fascinada com o painel de botões. A notícia já havia se espalhado como fogo em capim seco. Evidente até mesmo na recepcionista que murmurou: "Bom dia, Sr. Almeida", em um tom que claramente significava: "Aproveite enquanto ainda é o Sr. Almeida". Tentei minha última cartada desesperada. Uma visita ao próprio Eduardo Maia, fundador da Matrix e pai de Fernanda. Durante 15 anos, fui seu protegido, seu braço direito, quase um filho. Pelo menos era o que eu pensava. Ignorei a secretária dele que tentou me impedir. Ele está em uma ligação muito importante. E entrei na sala como tantas vezes antes. Eduardo estava sentado em sua poltrona de couro, olhando pela janela panorâmica para o Recife que se estendia lá embaixo, telefone longe das mãos. Ele não pareceu surpreso ao me ver, apenas cansado. "Rodrigo", disse simplesmente, indicando a cadeira à sua frente. Sentei, sentindo-me subitamente muito pequeno. "Eduardo, sobre ontem." Comecei, mas ele ergueu a mão, interrompendo-me. "Fernanda me contou tudo. Não apenas sobre o estacionamento, Rodrigo.
Sobre os últimos 3 meses. Sobre como você a tratou, como tratou outros funcionários quando achou que ninguém importante estava olhando. Sua voz não demonstrava raiva. O que seria mais fácil de lidar? Era desapontamento puro, o tipo que dói mais que qualquer grito. Mas 15 anos, Eduardo. 15 anos de lealdade, de resultados. Argumentei, odiando o tom de súplica na minha voz. Ele me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de pena e resignação. 15 anos em que nunca realmente te conheci, pelo visto. Sinto muito, Rodrigo. Ela insistiu em tomar suas próprias decisões quanto ao futuro da empresa, e quanto ao seu. Ele olhou para o relógio discretamente. Faltavam 45 minutos para a reunião que selaria meu destino. Voltei para minha sala como um condenado caminhando para o cadafalso, passando por colegas que agora pareciam estranhos. Será que todos sempre me viram assim? Como o vilão da história. E eu estava ocupado demais me achando o herói para perceber? Às 9h58, o pátio central da Matrix já estava completamente transformado. Um palco improvisado, flores, cadeiras organizadas em semicírculo, microfones testados por técnicos nervosos. Funcionários de todos os departamentos convergiam para o espaço, do pessoal da limpeza aos diretores, todos reunidos para o anúncio transformador. Notei vários rostos desconhecidos também. Imprensa, provavelmente. Ótimo. Minha execução profissional seria não apenas pública, mas também documentada para a posteridade. Como gerente geral, fui instruído a sentar na primeira fileira, exposto como um peixe no aquário. Engoli em seco, sentindo pequenas gotas de suor frio descendo por minhas costas. Você está bem, Rodrigo? Parece meio... verde. Márcia, diretora de marketing, sentou-se ao meu lado, seu tom falsamente preocupado. Ela sempre quis meu cargo, e mal conseguia esconder a alegria diante da minha provável queda. Estou ótimo, menti, enquanto meu estômago parecia estar ensaiando para as Olimpíadas de ginástica. O burburinho ao redor crescia. Ouvi fragmentos de conversas. Filha do Eduardo. Trabalhando disfarçada. Avaliando todo mundo. Rodrigo no estacionamento. Meu nome era sussurrado com aquela entonação especial reservada para desastres e acidentes de trânsito. Tentei parecer composto, folheando papéis aleatórios na minha pasta, como se ainda tivesse controle sobre qualquer coisa. O relógio da recepção marcava 9h57 quando ouvi, todos ouvimos, o som inconfundível de um helicóptero se aproximando. A Matrix tinha um heliponto no terraço, raramente usado. Hoje seria diferente, aparentemente. Meus olhos se fixaram no relógio, contando cada segundo que passava. 3 minutos. 3 minutos até o helicóptero pousar. 3 minutos até Fernanda Maia descer daquele helicóptero, não mais como a funcionária simples que humilhei, mas como a futura CEO, com poder para acabar com minha carreira com um estalar de dedos. 3 minutos separando quem eu era de quem serei. Como 15 anos de trabalho duro, sacrifícios pessoais e conquistas profissionais podem ser reduzidos a 3 míseros minutos? Como toda uma carreira pode desmoronar por causa de 10 segundos de arrogância descontrolada? E mais importante, se você estivesse no meu lugar, o que faria com esses últimos 3 minutos antes de enfrentar as consequências dos seus próprios atos? O helicóptero azul e prata com o logo da Matrix pousou exatamente às 10 horas, com aquela precisão irritante que parece reservada para momentos de alta tensão. As hélices ainda giravam quando a porta se abriu. Eduardo Maia desceu primeiro, impecável em seu terno cinza, acenando para a multidão como um político em campanha. Houve aplausos, claro. Ninguém quer ser o funcionário que não aplaude o fundador da empresa. Eu bati palmas mecanicamente, meus olhos fixos na porta do helicóptero, esperando pelo inevitável. E então, ela apareceu. Se não a tivesse visto no estacionamento, provavelmente não a reconheceria. A transformação era impressionante. Fernanda Maia não era mais a funcionária discreta com roupas básicas e cabelo preso. Usava um tailleur azul marinho perfeitamente cortado, cabelo solto em ondas elegantes, postura impecável. Parecia exatamente o que era, a herdeira de um império empresarial, educada nas melhores escolas, preparada a vida toda para esse momento. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo quando ela escaneou a primeira fileira. Não havia raiva em seus olhos, o que de alguma forma era ainda pior. Havia algo como
Pena? Curiosidade? Como quem observa uma espécie particularmente interessante de inseto. Desviei o olhar primeiro, incapaz de sustentar o contato. Eduardo conduziu-a até o palco, onde microfones os aguardavam. Bom dia a todos, Eduardo começou, sua voz amplificada ecoando pelo pátio silencioso. Hoje é um dia histórico para a Matrix Tecnologia. Após 30 anos liderando esta empresa, chegou o momento de passar o bastão. Pausa dramática, olhares nervosos trocados na plateia. Muitos de vocês não sabem, mas nos últimos 3 meses, minha filha Fernanda esteve entre vocês, trabalhando em diversos departamentos, conhecendo nossa operação por dentro, não como a herdeira dos Maia, mas como uma funcionária comum. Mais burburinhos. Eu podia sentir os olhares se voltando para mim, queimando como pequenos lasers na minha nuca. Após avaliar cuidadosamente todos os aspectos de nossa empresa, tenho o orgulho de anunciar Fernanda Maia como a nova CEO da Matrix Tecnologia, efetiva imediatamente. Aplausos explodiram, alguns genuínos, outros claramente calculados. Fernanda sorriu e se aproximou do microfone. Meu coração parecia prestes a romper meu peito. Este era o momento. Seria rápido e indolor, como uma execução eficiente? Ou ela prolongaria minha agonia, detalhando meus erros diante de todos? E o mais assustador: qual das duas opções eu merecia mais? Obrigada, pai. E obrigada a todos vocês. Fernanda começou, sua voz surpreendentemente calorosa. Nada da frieza que eu esperava. Estes 3 meses foram uma experiência extraordinária. Conheci pessoas incríveis. Vi de perto o talento e a dedicação que fazem da Matrix uma empresa única. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia, conectando-se com rostos específicos, a recepcionista que sempre lhe sorriu, o técnico que pacientemente lhe explicou processos, a faxineira que compartilhava café com ela. Pessoas que eu mal notava no meu dia a dia. Também identifiquei áreas que precisam urgentemente de mudanças, não apenas estratégicas ou operacionais, mas culturais. O clima mudou sutilmente. Fernanda ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto estranhamente vulnerável para alguém em sua posição. Ontem ocorreu um incidente no estacionamento que reflete exatamente o tipo de comportamento que não tolerarei mais nesta empresa. Pronto, aí estava. Senti o sangue abandonar meu rosto. Alguns olhares se voltaram para mim, nada discretos. Nosso gerente-geral, Rodrigo Almeida, ela apontou diretamente para mim, e juro que senti como se um sniper tivesse colocado um alvo laser no meu peito. Demonstrou precisamente o que precisamos mudar. A obsessão por aparências, a hierarquia tóxica, a ideia de que cargo determina valor humano. Fechei os olhos brevemente, preparando-me para o golpe final. Adeus carreira, adeus referências, adeus anos de trabalho. Por isso, continuou Fernanda, seu tom mudando ligeiramente. Quero fazer algo pouco convencional. Abri os olhos, confuso. O rumo do discurso havia mudado? Durante estes meses, dirigi propositalmente um Palio 2001 que pertenceu ao meu avô, fundador da primeira filial da Matrix. Fiz isso para entender como somos tratados quando as pessoas não sabem nosso valor de mercado. Os resultados foram educativos. Um sorriso enigmático brincou em seus lábios. Rodrigo Almeida, que me humilhou no estacionamento, pode vir até o palco, por favor? Congelei. Isso não estava no script que imaginei. Ser chamado ao palco? Para quê? Uma humilhação pública ainda mais elaborada? Com pernas de gelatina, levantei-me, sentindo todos os olhares me seguindo enquanto caminhava até os degraus laterais do palco. Fernanda me esperava com o microfone estendido. A partir de hoje, ela anunciou enquanto eu me aproximava como um condenado à forca. Qualquer funcionário que julgar colegas por suas posses e não por seu caráter e competência, será advertido formalmente, inclusive a CEO. Ela me encarou diretamente agora, não mais como inseto, mas como igual. Rodrigo, eu dirigi aquele Palio por 3 meses para entender a empresa da base. Se você se desculpar publicamente agora e concordar em liderar nosso novo programa de mentoria para jovens de baixa renda, acredito que podemos transformar esse erro em aprendizado. O microfone se aproximou de mim. Tenho 5 segundos para decidir como responderei à maior lição de humildade e liderança que já recebi. O que você faria no meu lugar?
Agarraria a segunda chance ou manteria seu orgulho intacto? 5 segundos podem durar uma eternidade quando centenas de olhares estão fixos em você e um microfone paira ameaçadoramente perto do seu rosto. Minha mente girava como um liquidificador descontrolado. Parte de mim, aquela parte orgulhosa e idiota que me colocou nessa situação, queria virar as costas e sair dignamente. Quem ela pensa que é para me humilhar assim? Mas outra parte, uma voz quase esquecida que soava estranhamente como a do garoto de Jaboatão dos Guararapes, que eu fui um dia, antes dos ternos caros e do ego inflado, sussurrava. Engula esse orgulho estúpido que não serve para nada além de te isolar. Minha voz falhou no microfone, provocando aquele chiado horrível de feedback. Ótimo. Agora, além de tudo, pareço incompetente com equipamentos básicos. Pigarriei e tentei novamente. Fernanda... Doutora Maia, eu realmente não sei o que dizer. Pausa desajeitada. Consegui ouvir alguém tossindo no fundo, tamanha a atenção. Na verdade, sei sim. Peço desculpas. Não apenas pelo incidente no estacionamento, mas por como a tratei nos últimos meses. Por como tratei muitas pessoas ao longo dos anos. As palavras começaram a fluir, não como um discurso ensaiado, mas como uma confissão há muito reprimida. Eu esqueci de onde vim. Esqueci que cargos são temporários, mas caráter é permanente. Algo estranho aconteceu então. Meus olhos começaram a arder. Eram... lágrimas. Eu, Rodrigo Almeida, chorando em público? Tentei disfarçar, mas era tarde demais. Uma lágrima teimosa já escorria pela minha bochecha. Que se dane. Aceito sua proposta. Não porque preciso do emprego, embora, bem, eu realmente precise. Isso arrancou algumas risadas nervosas da plateia. Mas porque acho que preciso mais ainda da lição. Fernanda sorriu, um sorriso genuíno agora, e apertou minha mão. A plateia aplaudiu. Não entusiasticamente, claro. Ninguém vira fã de um cara arrogante da noite para o dia, só porque ele chorou um pouquinho. Mas era um começo. Enquanto voltava para meu lugar, notei algo curioso. Minhas pernas não estavam mais bambas. Na verdade, senti-me estranhamente... leve. Como se tivesse largado uma mochila pesada demais que carregava há anos sem perceber. Seria isso que chamam de autenticidade? Ou apenas o alívio temporário de quem escapou por pouco da guilhotina? 2 horas depois, encontrei-me na nova sala de Fernanda. Anteriormente, a sala de Eduardo. Os mesmos móveis imponentes, a mesma vista espetacular. Mas agora ocupada por uma mulher de 27 anos que acabara de me dar uma lição de vida na frente da empresa inteira. Sentei-me na cadeira de couro, tentando não parecer tão desconfortável quanto me sentia. Sandra do RH estava presente, com sua prancheta inseparável e aquele olhar de "estou anotando tudo para usar contra você depois". E Eduardo, que agora parecia estranhamente relaxado para quem acabara de entregar uma empresa multimilionária para a filha. Então, Rodrigo, vamos aos detalhes práticos, começou Fernanda sem rodeios. O programa de mentoria será no Centro Comunitário Boa Esperança, na periferia. Você terá 6 meses para transformá-lo em um caso de sucesso. Ela deslizou uma pasta na minha direção. Abria com cuidado, como se pudesse conter uma bomba. Dentro, detalhes do programa, orçamento, ridiculamente pequeno, fotos do local, um prédio que parecia ter sido abandonado no meio da construção, e uma lista de 15 jovens entre 16 e 19 anos. Seu salário será reduzido em 40% durante esse período. Sandra interveio, claramente saboreando cada palavra. Seus benefícios executivos serão suspensos temporariamente, incluindo o carro da empresa, a vaga exclusiva no estacionamento e o plano de saúde, Premium. Minha boca se abriu em protesto automático, mas fechei-a antes que palavras impensadas me colocassem em mais problemas. Respire, Rodrigo. Respire. Entendo. Respondi finalmente, tentando soar profissional, e não como alguém que acabava de levar um soco no estômago. Fernanda me observava atentamente, quase curiosa. Posso perguntar algo? Aventurei-me. Ela assentiu. Por que essa chance? Por que não simplesmente me demitir? Teria sido mais fácil, e provavelmente mais satisfatório para você. Um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca. Primeiro, porque demitir você seria fácil demais. Para nós dois.
Ela trocou um olhar rápido com o pai. Segundo, porque acredito genuinamente que pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. E terceiro, bem, o Palio. Franze a testa confuso. O Palio? Ela assentiu, seus olhos suavizando-se com a memória. Aquele carro pertenceu ao meu avô, seu Antônio. Ele vendia software de porta em porta nos anos 80, quando ninguém acreditava em tecnologia nacional. O carro era sua ferramenta de trabalho, seu orgulho. Ela inclinou-se para a frente. Sabe por que escolhi usá-lo durante esses meses? Não foi para pegar ninguém em flagrante sendo snob. Foi para me lembrar diariamente que aparências enganam, que valor real não está no que você exibe, mas no que você constrói. Senti um nó na garganta. Eu não sabia, murmurei envergonhado. Exatamente, respondeu ela. Todos julgamos sem saber. A diferença é aprender a parar. Estendi a mão para a pasta novamente, agora com outra perspectiva. Os próximos 6 meses seriam interessantes, no mínimo. E talvez, só talvez, essa punição pudesse ser algo mais. Uma oportunidade disfarçada de castigo? Ou apenas o delírio otimista de um homem desesperado para encontrar sentido no próprio fracasso? O burburinho no corredor quando saí da reunião foi quase cômico. Pessoas fingindo trabalhar enquanto claramente esperavam para ver minha expressão. Estaria eu demitido? Destruído? Pelo visto, a notícia de que continuaria na empresa, embora em um papel completamente diferente, espalhou-se tão rapidamente quanto os rumores sobre minha queda. Voltei à minha sala para encontrar Cecília, minha assistente há 7 anos, organizando discretamente meus pertences pessoais em uma caixa. Já soube então, comentei, tentando soar casual. Ela congelou como uma criança pega roubando biscoitos. Desculpe, Sr. Almeida. O RH mandou liberar a sala até o fim do dia, e eu pensei. Fiz um gesto para ela continuar. Tudo bem, Cecília. Você está certa. Não serei mais gerente geral. Por enquanto. Sentei-me pela última vez na minha cadeira ergonômica de R$ 5.000, olhando para o espaço que chamei de meu por tanto tempo. Fotos emolduradas de mim com empresários importantes, certificados pendurados estrategicamente para impressionar visitantes, aquela caneta Montblanc que nunca usei de verdade porque tinha medo de perdê-la. Símbolos vazios de um sucesso que, agora percebia, era mais frágil do que imaginava. Meu celular tocou, quebrando meu momento filosófico. Era Cláudia, minha ex-esposa. Atendi com uma careta. Nossas conversas geralmente limitavam-se a discussões sobre pensão e horários de visita da nossa filha Amanda, de 16 anos. Já soube do que aconteceu. Ela disparou sem preâmbulos. Claro que sim. Recife pode ser a 4ª maior cidade do Brasil, mas às vezes parece uma vila onde todos conhecem a vida de todos. Notícias ruins viajam rápido. Respondi secamente. Imagine só, ela continuou com aquele tom que sempre me deixava na defensiva. Rodrigo Almeida finalmente colhendo o que plantou. Abri a boca para rebater, para defender meu histórico de trabalho duro, para lembrá-la de quem pagava o apartamento de luxo onde ela morava com nossa filha. Mas então, parei. Respirei fundo. Você provavelmente está certa, Cláudia, disse, surpreendendo a nós dois. Um silêncio estranho seguiu-se. Você está bem? Ela perguntou finalmente, genuinamente preocupada. Não, respondi honestamente. Mas talvez esteja no caminho para ficar. Naquela noite, em meu apartamento que de repente parecia grande demais e vazio demais, recebi uma mensagem inesperada de Amanda. Pai, soube do programa social que você vai liderar. Posso passar aí amanhã? Quero saber mais sobre isso. Fiquei olhando para a tela, confuso. Em 4 anos desde o divórcio, Amanda nunca pediu para vir ao meu apartamento fora dos dias programados. E certamente nunca demonstrou interesse pelo meu trabalho. Respondi claro, ficarei feliz, seguido de emojis animados demais para um homem de 38 anos. Enquanto olhava pela janela para as luzes de Recife, senti algo estranho no peito. Não a ansiedade constante das últimas 36 horas, mas algo diferente. Um pequeno fio de esperança? Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, como dizem nos livros de autoajuda que secretamente comprei, mas nunca li. A pergunta era:
Que vida seria essa? E mais importante, que tipo de pessoa eu escolheria ser agora que minha fachada cuidadosamente construída havia sido completamente demolida? O Centro Comunitário Boa Esperança parecia exatamente como nas fotos, só que pior. Um prédio de 2 andares com pintura descascando, janelas protegidas por grades, algumas quebradas, e um pátio de concreto rachado onde crianças jogavam futebol com uma bola tão gasta que mal dava para identificar seu padrão original. Estacionei meu carro, não mais o Audi da empresa, mas meu próprio Honda Civic de 3 anos que raramente usava, e fiquei sentado por alguns minutos, reunindo coragem. Vesti-me de forma casual, o que para mim significava calça jeans, Calvin Klein, que nunca havia usado, e uma camisa polo, Ralph Lauren, sem o logotipo aparente. Minha versão de simples ainda gritava, executivo tentando se disfarçar. Você deve ser o cara da empresa. Uma voz me arrancou dos meus pensamentos. Uma mulher negra de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente trançados, me observava pela janela do carro com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Dona Zuleide. Ela se apresentou quando desci do carro, estendendo uma mão com unhas curtas e bem cuidadas. Coordenadora do centro. Apertei sua mão, notando os calos, mãos que trabalhavam de verdade, não apenas em teclados e assinando papéis como as minhas. Rodrigo Almeida, respondi, tentando soar confiante. Ela me estudou por alguns segundos, como se avaliando um produto duvidoso numa loja. Sei quem você é. Minha sobrinha trabalha na limpeza da Matrix. Ela me contou sobre o incidente. Maravilha! Minha reputação me precedia. Segui Dona Zuleide pelo pátio, sentindo olhares curiosos nos seguindo. Ela me conduziu a uma sala no 2º andar. Seu escritório. Que consistia basicamente numa mesa de metal com tampo fórmica arranhado, 2 cadeiras instáveis e um ventilador de teto que girava tão lentamente que mais parecia estar em modo contemplativo. Nada de ar-condicionado, nada de secretária, nada de vista panorâmica para a cidade. Apenas uma janela que dava para um muro coberto de pichações. Os jovens chegam às 14 horas, informou Dona Zuleide. Você tem... Consultou o relógio de pulso. 2 horas para preparar sua primeira aula. O tema é Introdução ao Mercado de Trabalho. E com isso, saiu, deixando-me sozinho com meus pensamentos em pânico. Aula? Eu nunca dei uma aula na vida. Reuniões, apresentações para investidores, discursos motivacionais para a equipe de vendas, sim. Mas ensinar adolescentes da periferia sobre mercado de trabalho? Por onde eu começaria? E mais importante, por que diabos eu achei que poderia fazer isso? A primeira aula foi um desastre tão completo que me surpreende não ter sido gravada e enviada para programas de pegadinhas. 15 adolescentes me encarando com expressões que variavam do tédio absoluto à hostilidade declarada. Comecei com uma apresentação cheia de termos corporativos, gráficos complexos e dicas de sucesso, que soavam completamente desconectadas da realidade deles. A cereja do bolo foi quando sugeri que investir em um bom terno é essencial para causar boa impressão nas entrevistas. Como se algum deles tivesse dinheiro sobrando para ternos ou entrevistas que exigissem um. Os olhares que recebi. Bem, digamos que já vi pitbulls mais amigáveis. 2 semanas depois, ainda lutava para encontrar meu lugar. Os jovens me toleravam na melhor das hipóteses e me ignoravam completamente na pior. Entrava e saía do centro comunitário sentindo-me mais fracassado a cada dia. Numa quarta-feira particularmente desanimadora, após uma tentativa frustrada de ensinar networking eficaz, que foi recebida com olhos revirados e comentários sussurrados, refugiei-me no banheiro dos funcionários. Encostei a testa na parede fria de azulejos e fiz algo que não fazia desde o divórcio. Chorei. Não lágrimas discretas como no palco com Fernanda, mas soluços descontrolados, daqueles que vêm do fundo da alma. Que diabos eu estava fazendo? Quem eu estava enganando? Eu não pertencia ali, não sabia como ajudar aqueles jovens. Era um fracasso completo nessa missão. O senhor não está fazendo certo. Uma voz suave me sobressaltou. Virei-me rapidamente, enxugando o rosto de forma desajeitada, para encontrar Dona Josefa, a senhora de 70 e poucos anos que cuidava da limpeza, parada na porta com seu carrinho de produtos. Me desculpe, murmurei,
envergonhado por ser pego naquele estado. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e me estendeu um lenço limpo. Ninguém ensina falando, disse ela, com a sabedoria simples de quem viveu o suficiente para entender verdades fundamentais. Ensina escutando. O senhor passou 2 semanas falando, mas já parou para ouvir? Olhei para ela confuso. Ouvir o quê? Ela sorriu, mostrando a falta de alguns dentes, mas com os olhos brilhando como os de uma criança. Eles. Quem são, o que querem, o que temem. Só pode ajudar depois de entender. Ela voltou a abrir a porta. Eu trabalhei na Matrix, sabia? 30 anos limpando aquelas mesas importantes. Me lembro do senhor quando era estagiário, todo tímido, querendo impressionar todo mundo. Preferia aquele rapaz. E com essa bomba nostálgica, saiu, deixando-me com a boca aberta e uma epifania inesperada. Eu também preferia aquele rapaz. O que aconteceu com ele? E será que ainda estava lá, em algum lugar, embaixo de todas as camadas de arrogância corporativa? Então, o que vocês querem aprender? A pergunta pairou no ar da sala como um OVNI, algo completamente inesperado e potencialmente revolucionário. Os 15 jovens me encararam com expressões que iam do choque à desconfiança. Estávamos iniciando a 4ª semana do programa, e pela primeira vez, eu não tinha uma apresentação preparada, gráficos elaborados ou discurso motivacional. Apenas uma pergunta sincera e um caderno para anotar as respostas. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto, uma eternidade na dinâmica de sala de aula. Finalmente, Mateus, o mais alto, mais desafiador e, eu suspeitava, mais inteligente do grupo, falou. A gente quer aprender coisas que sirvam para a vida real, não essas conversas de empresário que o senhor está trazendo. Respirei fundo, suprimindo o impulso automático de me defender. Justo, respondi, surpreendendo a ele e a mim mesmo. O que seria útil para vocês, na vida real? As respostas começaram a surgir, hesitantes no início, depois em cascata. Como abrir um pequeno negócio sem capital inicial? Como fazer um currículo honesto, quando não se tem experiência formal? Como falar em entrevistas sem sentir que precisa se tornar outra pessoa? Como entender seus direitos básicos como trabalhador? Anotei tudo, assentindo, fazendo perguntas de esclarecimento. Pela primeira vez desde que entrei naquele centro comunitário, senti que estávamos tendo uma conversa real, não um monólogo pomposo da minha parte. 1 mês depois, nosso projeto Primeiro Passo já mostrava sinais promissores. Abandonei completamente o currículo formal e adotei uma abordagem prática. Os jovens estavam desenvolvendo pequenos negócios digitais, utilizando as habilidades que já possuíam. Eric, que consertava celulares desde os 13 anos, criou um serviço de reparo com preços acessíveis para a comunidade. Paloma, apaixonada por maquiagem, montou um canal no YouTube com tutoriais usando produtos baratos. Mateus, o mais resistente inicialmente, revelou-se um programador nato, autodidata que criava aplicativos simples usando tutoriais gratuitos da internet. Quando apareci com alguns computadores usados, doados por ex-colegas da Matrix após algumas ligações estratégicas, e uma conexão de internet decente, paga do meu próprio bolso, o projeto realmente decolou. E então, numa terça-feira comum, aconteceu algo extraordinário. Ao entrar no centro, fui recebido com sorrisos genuínos e cumprimentos animados. Professor! Eles agora me chamavam assim, não mais de senhor ou cara da empresa. Vem ver o que a gente fez. O nó que se formou em minha garganta naquele momento não tinha nada a ver com ansiedade ou medo. Era algo diferente, algo que eu não sentia há tanto tempo que quase não reconheci. Orgulho. Não o orgulho vazio de status ou poder, mas algo muito mais profundo e real. Será que eu finalmente estava encontrando um propósito além de subir na carreira? Ou estaria apenas me apegando a qualquer migalha de aprovação após cair do meu pedestal? Pai, você está usando jeans rasgado? A expressão incrédula de Amanda, parada na porta do meu apartamento numa sexta-feira à noite, 3 meses após o início do meu exílio social, era impagável. Baixei os olhos para minha calça, efetivamente rasgada no joelho, resultado de um jogo improvisado de futebol com os garotos do projeto após uma aula particularmente bem-sucedida. Ah, isso!
Foi um acidente de trabalho, respondi com um sorriso. Ela entrou, olhando ao redor como se esperasse encontrar mais evidências de que seu pai havia sido abduzido e substituído por um impostor. O apartamento também estava diferente. Menos asséptico, mais vivido. Fotos dos jovens do projeto nas paredes, livros de pedagogia e empreendedorismo social espalhados pela mesa de centro, uma bandeira do esporte, time de futebol favorito de Mateus, pendurada na parede. Você está diferente, Amanda comentou enquanto devorávamos pizza sentados no sofá. Algo que jamais permitiria antes, insistindo sempre em refeições formais à mesa. Diferente como? Perguntei, genuinamente curioso sobre como minha filha me percebia. Ela pensou por um momento, inclinando a cabeça de um jeito que me lembrou dolorosamente de como ela era quando criança, antes do divórcio, antes de começarmos a nos afastar. Mais real, respondeu finalmente. Antes você parecia sempre, sei lá, atuando. Como se estivesse num comercial de banco o tempo todo. Ri alto com a comparação surpreendentemente precisa. Acho que era exatamente isso, confessei, sentindo uma liberdade estranha em admitir essa verdade. Passei tanto tempo preocupado em parecer bem-sucedido que esqueci de realmente viver. A transformação não era apenas externa. Algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim nesses 3 meses. Numa tarde, recebi uma ligação de um cliente importante da Matrix. Aquele tipo que antes eu atenderia no primeiro toque, não importando a situação. Estava no meio de uma aula sobre criação de conteúdo digital com os jovens. Preciso atender, disse automaticamente, alcançando o celular. Mas então vi o rosto de Thaís, a garota mais tímida do grupo, finalmente animada, mostrando o blog que havia criado. Vi Mateus ajudando pacientemente outro colega com um código. Vi a confiança crescente em todos eles. E fiz algo que o antigo Rodrigo jamais consideraria. Silenciei o telefone e o guardei no bolso. Não preciso não. Isso aqui é mais importante. E o chocante é que eu realmente acreditava nisso. De alguma forma, ensinar aqueles jovens, vê-los crescer e conquistar pequenas vitórias diárias, havia se tornado mais gratificante que fechar contratos milionários. Quem diria que eu encontraria mais satisfação ganhando metade do salário, trabalhando num prédio sem ar-condicionado, do que em toda a minha carreira executiva? A vida tem um sentido de humor peculiar, não é mesmo? Isso não pode estar certo, murmurei para mim mesmo, verificando novamente os números na planilha. Era noite de domingo. O relatório final dos 6 meses do projeto precisava ser entregue na terça, e eu não conseguia acreditar nos resultados. 83% dos jovens haviam conseguido alguma forma de inserção produtiva, seja em empregos formais através das parcerias que desenvolvemos com empresas locais, seja em suas próprias iniciativas empreendedoras, ou ainda em programas educacionais para continuar a formação. A taxa de evasão escolar entre eles caíra a 0. 3 dos negócios digitais iniciados já geravam renda suficiente para complementar significativamente a economia familiar. Mas os números, impressionantes como eram, contavam apenas parte da história. A verdadeira transformação estava nas histórias humanas por trás deles. Mateus, antes o mais desafiador do grupo, agora liderava um projeto de ensino de programação para crianças mais novas da comunidade. Se eu soubesse disso antes, professor, confidenciou-me certa tarde, não teria perdido tanto tempo achando que tecnologia não era para mim. Adriana, que no início mal falava durante as aulas, havia conseguido uma vaga como aprendiz administrativa numa empresa de software. O senhor me ensinou que não preciso fingir ser outra pessoa numa entrevista. Ela disse na festa que organizamos para celebrar sua conquista. Só preciso ser a melhor versão de mim mesma. Cada história era um pequeno milagre, cada transformação um testemunho de que o projeto realmente funcionava. Meu celular vibrou enquanto terminava de organizar a apresentação. Era um e-mail de Fernanda, impressionada com os resultados preliminares do projeto. Reunião amanhã, 14 horas, para discutir seu futuro. Helicóptero te buscará às 13h30 no centro comunitário. Rele a mensagem 3 vezes, sentindo um nó se formar em meu estômago. 6 meses haviam se passado em um piscar de olhos, e agora era a hora da avaliação final. Seria aprovado? Voltaria para meu antigo cargo? E o mais estranho, por que a ideia não me entusiasmava como deveria?
Mateus havia me perguntado isso na sexta-feira, com sua habitual franqueza adolescente. E aí, professor? Depois que acabar esse castigo, vai voltar a ser aquele executivo chato de antes? A pergunta me incomodou mais do que admiti na hora. Quem eu queria ser agora? O gerente geral ambicioso e focado em status, ou este novo Rodrigo que descobri quase por acidente? E seria possível conciliar as lições aprendidas com o mundo corporativo que antes era toda a minha identidade? A noite seria longa, e não apenas por causa do relatório para terminar. A sala de reuniões da Matrix parecia estranhamente pequena agora. Ou talvez fosse eu quem havia mudado a perspectiva. Fernanda sentava-se à cabeceira da mesa, Eduardo ao seu lado, juntamente com Sandra do RH, ainda com sua inseparável prancheta, e dois diretores que não reconheci. Provavelmente contratações novas durante minha ausência. Apresentei os resultados do projeto com uma paixão que surpreendeu até a mim mesmo. Não era a performance calculada de um executivo tentando impressionar, mas o entusiasmo genuíno de alguém que acredita no que está falando. O mais importante não são os números, concluí, mostrando fotos dos jovens em suas novas funções. É a transformação real na vida dessas pessoas, e para ser completamente honesto, na minha própria vida também. Um silêncio contemplativo seguiu-se à minha apresentação. Fernanda me observava com uma expressão difícil de decifrar. Não mais a funcionária tímida que humilhei, nem a CEO implacável que me deu uma lição, mas algo mais complexo. Impressionante, Rodrigo, ela disse finalmente. Quando criei esse programa como sua, digamos, penitência, um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Tinha esperanças. Mas confesso que minhas expectativas eram modestas. Você superou todas elas. Senti uma onda de orgulho genuíno, não o orgulho vazio de antes. Obrigado. Significa muito ouvir isso. Outro silêncio. Este mais carregado de expectativa. E agora? Perguntei. A pergunta que havia me mantido acordado a noite inteira. Agora, Fernanda se inclinou para frente. Queremos oferecer-lhe a posição de diretor de inovação social, um novo departamento na Matrix. Pisquei, processando a informação. Não estou voltando para o cargo de gerente geral? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. Eduardo interveio. Aquela posição foi preenchida há 3 meses. Francamente, Rodrigo, a empresa precisava continuar funcionando. Claro que sim. O mundo não parou enquanto eu estava tendo minha epifania pessoal. Este novo cargo, continuou Fernanda, permitiria que você continuasse o trabalho no centro comunitário, mas também o expandisse para outras áreas, implementasse programas semelhantes em diferentes comunidades e integrasse essas iniciativas à estratégia corporativa da Matrix. Ela fez uma pausa. É um cargo de diretoria, com o salário e benefícios correspondentes, mas exigiria que você mantivesse um pé em cada mundo, o corporativo e o social. Um pé em cada mundo. A frase ressoou em minha mente. Não era uma escolha entre o velho e o novo Rodrigo, mas uma oportunidade de integrar ambos, de encontrar um equilíbrio que nunca tive antes. Quando precisam da resposta? Perguntei, querendo tempo para processar. Agora seria bom, respondeu Fernanda com um pequeno sorriso. O helicóptero está esperando para nos levar de volta ao centro comunitário. Os jovens estão organizando uma pequena festa de encerramento, e acho que gostariam de saber se seu professor continuará por perto. Algo se expandiu em meu peito. Uma sensação de possibilidades, de caminho se abrindo onde antes só via muros. Nesse caso, respondi estendendo a mão. É um prazer aceitar o desafio. Apertamos as mãos, selando não apenas um novo contrato profissional, mas também, de certa forma, uma trégua pessoal. Enquanto caminhávamos para o terraço onde o helicóptero aguardava, Fernanda fez uma última observação. Sabe, Rodrigo, sempre acreditei que você tinha potencial para mais do que apenas números e apresentações impressionantes. Foi por isso que insisti nessa chance, continuou Fernanda enquanto subíamos os degraus para o terraço. Vi algo em você, mesmo quando estava sendo, bem, um completo babaca no estacionamento. Ela sorriu, suavizando a crítica. Talvez porque eu também já fui arrogante demais antes de aprender algumas lições difíceis. Olhei para ela com nova curiosidade. Havia uma história ali que eu nunca imaginei quando a via apenas como a filha do dono, ou a funcionária do pálio.
Engraçado como só começamos a ver as pessoas como pessoas quando deixamos de nos preocupar tanto com nós mesmos, não é? Respira fundo, Mateus. Você está ótimo. Ajustei a gravata do rapaz que, com seus 18 anos recém-completados, parecia muito mais velho em seu primeiro terno, comprado com o dinheiro que ele mesmo ganhou como desenvolvedor júnior na Matrix. Estávamos nos bastidores do auditório principal da empresa, preparando-nos para a cerimônia de formatura da primeira turma completa do agora famoso Projeto Recomeço, nome escolhido pelos próprios alunos, muito melhor que o primeiro passo que eu havia inventado. Um ano inteiro havia se passado desde minha promoção, rebaixamento, renascimento profissional. E o projeto original não apenas continuava, mas havia se expandido para 3 outros centros comunitários, com planos para chegar a 10 até o final do próximo ano. E se eu esquecer o discurso? Mateus sussurrou, visivelmente nervoso. Para alguém tão confiante com códigos e algoritmos, falar em público ainda era seu calcanhar de Aquiles. Então improvisa, respondi com um sorriso encorajador. Fala do coração como a gente praticou. Ele assentiu, respirando fundo novamente. Pelo visor da porta, podia ver o auditório lotado. Pais orgulhosos, representantes de empresas parceiras, a diretoria completa da Matrix e até mesmo alguns jornalistas. No palco, o velho Palio Verde de Fernanda estava estacionado como peça central da decoração, agora um símbolo permanente da filosofia da empresa, com uma placa explicativa contando sua história. Senhoras e senhores, a voz de Fernanda ecoou pelos alto-falantes. Tenho o prazer de apresentar nosso orador principal, representando a primeira turma do Projeto Recomeço. Dei um tapinha encorajador no ombro de Mateus e o empurrei suavemente em direção ao palco. Enquanto ele caminhava para os holofotes, não pude deixar de sentir aquele orgulho paternal que nunca imaginei que experimentaria fora da minha relação com Amanda. Falando nela, localizei minha filha na plateia, sorrindo e dando um discreto sinal de positivo para Mateus. Eles haviam se tornado amigos improváveis quando ela começou a trabalhar como voluntária no projeto aos fins de semana. Às vezes a vida nos surpreende de formas que jamais imaginaríamos. Mateus pigarreou diante do microfone, olhou para mim uma última vez, e então começou a falar com uma confiança crescente. Há um ano, eu tinha certeza de 3 coisas: que ricos são todos babacas, que a tecnologia não era para pessoas como eu, e que meu futuro já estava predeterminado pelo meu CEP. Pausa dramática. Hoje, sei que estavam todas erradas, embora alguns ricos realmente sejam babacas. A plateia explodiu em risadas, quebrando a tensão inicial. Enquanto ele continuava seu discurso emocionante e surpreendentemente eloquente, não pude deixar de refletir sobre minha própria jornada. Quem diria que o desastre do estacionamento, aqueles 10 segundos de arrogância descontrolada, seria a melhor coisa que já me aconteceu? Que perder tudo o que achava importante me mostraria o que realmente importa? A vida tem um senso de humor peculiar, mas também uma sabedoria que só entendemos quando olhamos para trás. 2 semanas após a formatura, recebi um convite inesperado. Eduardo Maia, agora oficialmente aposentado e dedicado a seus hobbies, pesca e pintura, quem imaginaria? Queria almoçar comigo em seu apartamento na praia de Boa Viagem. Não nos víamos desde sua saída formal da empresa, embora mantivéssemos contato ocasional por e-mail. Confesso que estava nervoso. Apesar de tudo que aconteceu, ele ainda era Eduardo Maia, o homem que construiu a Matrix do zero. O lendário empresário que eu idolatrava desde meus dias de estagiário ansioso. Rodrigo. Ele me recebeu com um abraço caloroso, algo que nunca havia feito nos 15 anos que trabalhamos juntos. Estava bronzeado, relaxado, vestindo bermuda e camisa floral. Uma imagem tão distante do executivo sempre impecável, que conheci que quase não o reconheci. Você está colorido, comentei, sem saber exatamente o que dizer. Ele riu alto. Aposentadoria, meu caro. Altamente recomendável. Deveria tentar algum dia. Seguimos para a varanda, onde uma mesa estava posta para 2, com vista para o mar. Um almoço simples, caseiro, nada dos restaurantes caríssimos que frequentávamos para reuniões de negócios. Tenho uma confissão a fazer, Rodrigo, ele disse enquanto saboreávamos uma sobremesa de cartola, aquela delícia pernambucana de banana caramelizada com queijo. O incidente do estacionamento,
não foi exatamente uma coincidência. Pausei com o garfo a meio caminho da boca. Como assim? Eduardo sorriu, com aquela expressão de quem sabe mais do que revela. Sua marca registrada nos negócios. Fernanda queria testar o caráter dos executivos, sem que soubessem quem ela era sim. Mas o Palio estacionado incorretamente naquele dia específico, com os investidores chegando. Aquilo foi, digamos, uma armadilha cuidadosamente posicionada. Engoli em seco, processando a informação. Você está dizendo que... Vocês planejaram tudo isso? Minha humilhação pública, a quase demissão, o exílio no centro comunitário? Ele teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Não exatamente tudo. Sua reação específica, o programa social, isso tudo foi genuíno. Mas sim, criamos uma situação para ver como você reagiria sob pressão. Ele fez uma pausa, seu olhar suavizando. Rodrigo, eu vi você mudar ao longo dos anos. De um jovem idealista e trabalhador para alguém diferente, mais duro, mais focado em status que em substância. Alguém que eu não reconhecia mais, honestamente. Então você decidiu me ensinar uma lição? Perguntei, sem saber se deveria estar furioso ou grato. Prefiro pensar que lhe demos uma oportunidade, ele respondeu. De se reencontrar, de lembrar quem você realmente é, embaixo de todas aquelas camadas de, bem, besteira corporativa, para ser franco. Ficamos em silêncio por um momento, apenas o som das ondas quebrando na praia abaixo. Deveria estar com raiva de você, disse finalmente, mas a verdade é que... Obrigado. Por não ter desistido de mim quando eu mesmo já tinha desistido. Diretor Almeida, tem um minuto? A cabeça de Júlia, minha nova assistente, apareceu na porta do meu escritório, um espaço aconchegante decorado com fotos dos projetos sociais e alguns souvenirs artesanais feitos pelos jovens. Nada parecido com a sala asséptica e intimidadora que eu tinha antes. Claro, Júlia. O que foi? Ela entrou, parecendo nervosa. Tenho um recado da doutora Maia. Ela gostaria de vê-lo imediatamente em sua sala. Chamados inesperados de Fernanda ainda provocavam um pequeno arrepio em minha espinha. Trauma residual, suponho. Nos últimos meses trabalhamos bem juntos, desenvolvendo uma relação profissional baseada em respeito mútuo. Mas nunca esqueci completamente nosso começo. Digamos, turbulento. Subi até o último andar, cumprimentando pessoas pelo nome no caminho. Um hábito que desenvolvi apenas depois da minha transformação. A secretária de Fernanda me fez entrar imediatamente. Rodrigo, sente-se. Fernanda indicou a cadeira à sua frente. Tenho novidades. Seu tom era neutro, impossível de decifrar. Ela deslizou uma pasta na minha direção. Dentro, um documento com o título Proposta, Vice-Presidência de Impacto Social e Inovação. Ergui os olhos, surpreso. Estamos criando uma nova VP, e seu nome é o único na lista de candidatos, explicou ela. O conselho aprovou por unanimidade, inclusive meu pai, que saiu temporariamente da aposentadoria só para votar. Um sorriso discreto brincou em seus lábios. Aparentemente sua transformação impressionou até os mais céticos. Eu não sei o que dizer, admiti honestamente. É uma honra, claro, mas... Hesitei, organizando meus pensamentos. Preciso perguntar, por quê? Há executivos muito mais experientes, com currículos mais impressionantes. Fernanda inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Porque você entende os dois mundos agora, Rodrigo. Sabe como funciona o jogo corporativo, mas também conhece a vida real além dessas paredes de vidro. E mais importante, você passou pela própria transformação que queremos inspirar em outros. Olhei novamente para o documento, um sentimento estranho crescendo em meu peito. Não era a ambição familiar que me consumia antes, o desejo de status e reconhecimento. Era algo diferente, um propósito genuíno. Tenho uma condição, continuou Fernanda. O anúncio será feito amanhã, no evento de inauguração do novo centro comunitário, de helicóptero. Uma espécie de fechamento de ciclo, digamos. Seu sorriso agora era aberto, quase travesso. Sabe como são essas coisas corporativas? Adoramos um simbolismo óbvio. Na manhã seguinte, enquanto o helicóptero se aproximava do novo centro comunitário na periferia de Recife,
não pude deixar de apreciar a simetria perfeita. 1 ano atrás, um helicóptero chegou trazendo a pessoa que destruiria minha carreira. Ou assim pensei. Hoje, outro helicóptero me levava não apenas para uma nova posição de liderança, mas para uma vida que nunca imaginei possível. Abaixo, conseguia ver a multidão reunida. Jovens dos projetos, funcionários da Matrix, moradores da comunidade, todos olhando para cima. Entre eles, Mateus, Amanda e tantos outros que se tornaram parte importante da minha vida. Nervoso? Perguntou Fernanda ao meu lado, tendo insistido em vir pessoalmente para fazer o anúncio. Estranhamente não, respondi com sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente quem sou e o que estou fazendo. Ela assentiu, em compreensão. Quando o helicóptero começou sua descida, olhei uma última vez para o horizonte de Recife espalhando-se ao longe. 15 anos de carreira destruídos em 10 segundos. E reconstruídos em algo muito melhor. Nos meses que se seguiram. Quem diria que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa? Quem diria que um desastre pode ser, na verdade, o maior presente que já recebemos? Pronto? Perguntou Fernanda quando as rodas tocaram o solo. Mais do que nunca, respondi, abrindo a porta para o futuro que nunca soube que precisava, mas que agora não trocaria por nada neste mundo.